Quem me acompanha aqui neste canal já deve ter me ouvido falar da época em que eu comecei a estudar o yoga. Eu comecei numa época em que as redes sociais estavam começando, ou seja, já faz algum tempinho. Nesses ambientes de discussões, um dos temas mais frequentes era o da iniciação. E vários subtemas, né, surgiam a partir daí. Então, por exemplo, a importância da iniciação, né, para o desenvolvimento do praticante, quais eram as melhores tradições no que dizia respeito a iniciações, a possibilidade de ter acesso a mestres que concederiam essas iniciações, que transmitiriam aquilo que no yoga é chamado de Diksha, né, que é justamente a iniciação, no que consistiam as iniciações, né, nas mais diversas tradições, sejam elas do yoga ou não. Já na época das primeiras redes sociais, Orkut em particular, né, muito se falava sobre iniciação, mas muito pouca coisa se entendia. E a gente sabe que quanto menos conhecimento sólido prevalece, quanto mais as opiniões, os palpites, os achismos prevalecem, pior é. Ao ponto do próprio objeto que está sendo discutido ser contaminado pela péssima qualidade dessas discussões e, consequentemente, das coisas que estão sendo ditas, em geral, sem conhecimento algum, sem base nenhuma. Eu não pretendo aqui ficar descrevendo o que é uma iniciação dentro do yoga, né, em particular no Hatha Yoga. O que eu pretendo enfatizar aqui é justamente a importância de ter cautela em relação a iniciações. Eu digo isso não apenas porque quase toda a informação que circula em relação a iniciações é muito confusa, e é confusa não apenas pela péssima qualidade das informações que circularam desde o começo das redes sociais, como também por uma própria característica das iniciações nas tradições genuínas. As tradições genuínas não estão interessadas em publicidade. Não estão interessadas em expor ao público o que são essas iniciações. Consequentemente, quase tudo que vocês encontram relacionado a iniciações, seja na internet, seja em publicações as mais variadas, quase tudo está errado. Quase tudo tem falhas importantes, justamente porque as tradições genuínas não têm interesse em abrir informações sobre iniciações ao público em geral, ao público leigo, porque o público leigo não está interessado genuinamente nas iniciações tais como elas são. E é basicamente por isso que prevalece a informação confusa, ruim, problemática. É claro que esse estado de coisas criou a possibilidade de que as iniciações que a gente encontra com facilidade por aí sejam, no mínimo, eu diria, problemáticas, às vezes até perigosas, porque expõe o sujeito, expõe a pessoa interessada na iniciação às coisas mais esquisitas. Eu vou relatar um exemplo anedótico. Eu não sei se todos viram um filme, um documentário chamado Kumare. Esse documentário, que foi feito por um rapaz, um americano de ascendência indiana, ele inventou um personagem chamado Kumare, que era um mestre, um guru indiano. E começou a anunciar, com o auxílio de algumas pessoas, começou a anunciar que ofereceria aulas, satsangs, cursos, porque ele estava chegando naquela ocasião nos Estados Unidos e ele queria transmitir esse conhecimento para as pessoas interessadas. Ele deixou a barba crescer, ele deixou o cabelo crescer,
Ele se vestiu de roupas vermelhas, laranjas, reconhecidas como roupas tradicionais das tradições indianas. E assim ele foi muito bem recebido e começou a ensinar as pessoas. Conseguiu reunir muitas pessoas interessadas nos satsangs dele, nas aulas dele. E, no entanto, era um movie maker. Ele era acho que ele tinha formação de cinema, alguma coisa assim, né? Enfim, não era alguém espiritualizado. Não era alguém, muito menos um guru, né? Muito menos um mestre de alguma tradição. E, no entanto, ele conseguiu ensinar várias pessoas. Muitas pessoas se reuniram ao redor dele para aprender ensinamentos espirituais. Chegou um ponto, né, isso aparece no documentário, né, sem querer estragar o conteúdo, né, sem querer passar spoiler, mas já passando um pouquinho, ele iniciava pessoas na tradição que ele ensinava, e parte da iniciação consistia em desenhar um pênis na testa. Né? Pegava uma canetinha e desenhava na testa do discípulo. E a pessoa tinha que ficar com aquele desenho na testa lá por um certo período. Né? Isso era parte da iniciação. Entre os ritos que ele recomendava, havia a montagem de um altarzinho. Né? O discípulo tinha que montar um altar e colocar uma imagem do Osama Bin Laden de um lado, a imagem uma foto do George Bush do outro, contemplar aquelas fotografias ali naquele altarzinho que ele construiu, ou seja, as coisas mais absurdas que você poderia imaginar, coisas que obviamente não têm relação nenhuma com nenhuma tradição espiritual. E no entanto ele ensinava aquilo e usava aquilo muitas vezes como elemento de uma iniciação dentro daquela tradição. Eu digo que isso é um exemplo anedótico porque é um documentário, né, que está disponível na internet, inclusive, se você for procurar, né, você vai encontrar esse filme. Assista ele inteiro, vale a pena assistir esse documentário, recomendo muito que todos assistam. E ali fica muito claro a dimensão que as iniciações tomaram no Ocidente. Iniciação dentro de uma tradição espiritual, ainda por cima, uma tradição espiritual oriental, ganhou uma dimensão tal no Ocidente que as pessoas são capazes de se submeter às coisas mais idiotas. E assim o fazem. E às vezes pessoas com má intenção tiram proveito disso e realmente submetem essas pessoas a situações, a atitudes, a ações ridículas, às vezes até perigosas para a saúde emocional e mental dessas pessoas. Eu sei que o exemplo desse documentário, né, o Kumari, é um exemplo extremo, mas se a gente for pesquisar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de empenho, a gente vai se deparar com situações também muito ridículas. Iniciações que são realizadas como quem concede um broche para outra pessoa. Fala, aqui está a sua iniciação. Agora você é iniciado nesta tradição. Isso em troca de grana, de dinheiro. Algumas iniciações são realizadas desse tipo mesmo, desse jeito. Você paga e recebe uma iniciação. E tudo que é exigido de você para ser iniciado é pagar X dinheiro para receber a iniciação, para receber a Diksha, para receber algo que supostamente, né, porque esse é o sentido original de uma iniciação, para receber algo que supostamente vai mudar completamente a sua vida. Isso não é iniciação, isso é banalização de uma tradição. Isso é a deturpação no sentido mais completo e pleno da palavra. Aquilo que algumas pessoas falam de tá deturpando o yoga, tá deturpando a tradição tal. Tá. Isso é a deturpação no sentido mais completo. Essa banalização é deturpação. Mas é aí que vem o pulo do gato. Até que ponto você precisa disso?
Até que ponto você precisa de iniciação? A iniciação de verdade, as iniciações de verdade, é claro que elas realmente fazem diferença. Elas vão fazer muita diferença na vida de qualquer pessoa. Elas realmente têm esse peso na vida das pessoas. Só que para você encontrar isso, para você ter acesso a uma iniciação de verdade, é muito difícil. Como eu expliquei em outro vídeo, você precisa primeiramente acessar um guru, uma pessoa que esteja habilitada a realizar essa iniciação. O que implica pleno domínio de uma tradição, ou seja, a pessoa, o mestre, ele, de uma certa forma, ele não é uma pessoa, ele é a tradição viva. E o que a iniciação produz é estabelecer, fazer com que você se torne parte dessa tradição. Você se torna filho deste guru, de uma certa forma. É o seu pai a partir daí. Esse é um dos papéis da iniciação. E, consequentemente, você é filho daquela tradição. Você morre para a sua vida atual e você renasce dentro daquela tradição. E você passa a desempenhar um papel dentro daquela tradição. Esse é o sentido profundo da iniciação. Como é que você encontra isso? Hoje em dia você não encontra. É praticamente impossível encontrar isso hoje em dia. Ainda mais no Brasil. E daí vem a seguinte questão. Até que ponto você depende disso para você realizar o que você quer realizar? Até que ponto você depende disso para ser parte dessa tradição? Ou para receber esse conhecimento, para ter esse conhecimento para você? E talvez até para perpetuá-lo. Até que ponto você depende disso? É claro que existe uma dependência da iniciação. Sem a iniciação, você não tem acesso a certos conhecimentos. Por exemplo, como já expliquei também em outros vídeos meus, se você não é iniciado na tradição tântrica que deu origem ao Hatha Yoga, que é o Siddha Siddhanta Tantra, você não tem acesso ao conhecimento que vai possibilitar o pleno entendimento das escrituras tradicionais do Siddha Siddhanta Tantra, as escrituras tradicionais do Hatha Yoga. Você não consegue ler essas escrituras se você não foi iniciado nesta tradição. Mas aí vem a questão, bom, eu não consigo ler as escrituras, mas eu consigo fazer alguma outra coisa sem iniciação? Eu consigo acessar algum conhecimento sem a iniciação? Eu consigo estudar alguma coisa por conta própria sem a iniciação? Eu consigo me tornar um yogi sem a iniciação? Eu consigo me tornar um meditador sem a iniciação? E a resposta a todas essas perguntas é sim, você consegue. Você consegue realizar muito mais do que você consegue imaginar sem a iniciação. Para você chegar ao nível de um mestre, para você se tornar um guru yogi, para você se tornar um sadhu, você precisa ser iniciado. Para você se tornar um perpetuador do Siddha Siddhanta Tantra, para você fazer parte de um parampara, uma linhagem espiritual, você precisa ser iniciado. Se você não foi iniciado, não tem acesso à iniciação, mesmo assim você pode realizar muita coisa no yoga. Talvez até no Hatha Yoga de alguma forma, embora o Hatha Yoga também implique uma tradição, implique iniciação. Mas muito conhecimento, inclusive de ordem técnica, pode ser acumulado, pode ser obtido e aplicado, mesmo sem iniciação. Então o que eu coloco aqui para você é o seguinte: você quer ser iniciado numa tradição? Pergunte-se, por quê? Para quê? Se você não consegue ter acesso à iniciação, o que você consegue acessar sem iniciação? O que você consegue obter e conquistar sem iniciação? E se você se fizer essa pergunta com bastante sinceridade, você vai perceber que muita coisa pode ser conquistada
realizada, colocada em prática, muitas coisas que realmente vão fazer com que você seja um yogi. E é importante fazer essas perguntas para si mesmo, principalmente diante desse mercado bizarro de iniciações que a gente vê no Ocidente. Porque existe um mercado para isso. Se muitas iniciações são realizadas, obtidas por meio de um pagamento, isto significa que os requisitos que realmente seriam importantes estão sendo menosprezados. Você sequer passa por uma entrevista, você sequer é questionado em relação às suas motivações. E, no entanto, se você tem o dinheiro, você tem acesso à iniciação. Em muitos casos, isso acontece exatamente assim. Se o requisito é dinheiro e não a devoção à tradição, acabou. Talvez até num contexto como esse, seja até melhor você sequer pensar em iniciação, que é o que eu recomendo. O seu último pensamento tem que ser: eu quero ser iniciado nesta tradição X ou Y. O seu primeiro pensamento tem que ser: eu quero aprender. Eu quero me tornar um yogi. Eu quero me tornar um meditador. E aí você vai atrás não da iniciação, você vai atrás do conhecimento. E mais do que isso, você vai atrás de um conhecimento que você consiga aplicar na sua própria vida para que você se desenvolva como yogi. E aí talvez lá na frente você consiga ter acesso a um mestre que talvez aceite iniciá-lo de verdade numa tradição verdadeira.